Livro do Êxodo, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 10, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E, vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Santo, 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 Todo-Poderoso, toda glória ao Senhor. Nesse momento, ó Deus, em que vamos ouvir a pregação, pedimos a Tua graça, pedimos, dá-nos o Teu Espírito, ouvir a voz de Cristo pela palavra. Assim, ó Deus, cumpra-se o Teu propósito por meio da pregação. Abençoa a pregação, ó Deus, abençoa o ministro, também os ouvintes. Ó Deus, torna a pregação eficaz para o cumprimento do Teu santo propósito. Assim vem o Teu reino, nos abençoa, dá-nos as graças espirituais que necessitamos. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, Moisés é o grande profeta da antiga aliança, levantado por Deus para liderar a grande obra do Êxodo dos filhos de Israel, e também para escriturar os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. A Torá, conforme os judeus chamam esses 5 primeiros livros do Antigo Testamento, é o que conhecemos como a lei de Moisés, que não se refere apenas à lei moral, mas toda a instrução, todo o ensino revelado na palavra, nestes livros sagrados, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. A vida de Moisés, ela é descrita desde o nascimento até a sua morte nas Escrituras. É um homem de fé que tipifica, aponta para o nosso Redentor, e há um sentido em que na vida de Moisés os 3 ofícios são unidos, embora Moisés não era rei, Moisés não era sacerdote, Moisés é profeta, mas Moisés ele exerce uma função muito ampla em Israel. Então Moisés de fato é uma grande figura mediadora e que aponta para o Redentor. Para libertar o seu povo do cativeiro egípcio, Deus então suscita, levanta um mediador, um libertador, um salvador, chamado Moisés, esse grande profeta do Antigo Testamento. Vejamos então algo sobre Moisés. Deus levanta Moisés no final daquele período que havia dito para Abraão, de 400 anos.
Então Deus falou para Abraão que o povo permaneceria aqueles 400 anos, e então Deus iria retirar o seu povo do Egito, e aqui nós temos um instrumento para isso. E diante disso nós sabemos, irmãos, que o tempo de Israel no Egito, o tempo da sua libertação, tudo isso está no decreto de Deus. O tempo é de Deus. O decreto de Deus se cumpre no tempo. O Senhor falou para Abraão que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Deus é obra de Deus, então, que o povo descesse ao Egito, permanecesse no Egito, sofresse no Egito. E então Deus disse, no tempo que Deus determinou, ele julgaria aquela gente ao qual Israel haveria de sujeitar-se, e depois Israel sairia com grandes riquezas. Moisés, então, nasce após o crescimento da grande perseguição egípcia, que chegou ao ponto, nós vimos no sermão anterior, em que Faraó impôs no Egito a morte de toda criança do sexo masculino. Então, Moisés nasce nesse contexto em que o povo está no cativeiro, há então um crescimento da oposição para a igreja, para Israel, e então ao ponto de o inimigo, Faraó, ordenar a morte dos filhos do sexo masculino. Moisés é o terceiro filho de Anrão e Joquebede. Os seus irmãos mais velhos que o antecedem são Arão e Miriam. E o nome pelo qual ele foi batizado, o nome Moisés, tem um significado hebraico, hebreu, e um significado egípcio. O nome egípcio significa filho de, então, filho de, aqui no contexto, no caso, como se possivelmente um filho do Nilo, porque a filha de Faraó o retirou do Nilo. E quando uma mulher dá à luz, a bolsa rompe e após a água vem uma criança, e a filha de Faraó como que tirou Moisés das águas do Nilo. Ela disse, porque das águas o tirei. E no hebraico está ligado a um verbo que significa retirar ou tirar, apontando para o fato de que Moisés foi providencialmente retirado das águas, no qual todos os filhos, os meninos estavam morrendo de um lugar de morte. Moisés então foi retirado. A filha de Faraó achou ali no cesto, como vemos na leitura e vamos ver no decorrer do sermão, e ficou claro que é uma criança hebreia. E então ela tirou do Nilo, que para eles, para os egípcios, é um símbolo de vida, de fertilidade. Então esse é Moisés, conforme vemos relatado nas Escrituras. Nasceu escravo, tornou-se príncipe, nasceu numa família simples, passou a viver no palácio, foi educado na corte, morou também depois no deserto. Então, um príncipe, um alto oficial egípcio, que depois se tornou um pastor de ovelhas em Midian. Quanto à opressão egípcia, nós vimos na sessão anterior, também no sermão anterior, os egípcios se ressentiam, tinham inveja dos hebreus, do crescimento dos hebreus, e colocaram feitores de trabalhos forçados sobre os hebreus, que apesar disso continuaram a crescer e a multiplicar-se com a bênção de Deus. E por fim, as hebreias eram forçadas então a jogar os seus filhos no rio, para serem mortos, afogados no rio. Então esse é o contexto do nascimento de Moisés. Moisés é um filho do pacto, um filho da aliança. Moisés nasce então numa família crente. Os seus pais são pessoas da aliança e que têm fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus, têm revelação de Deus. Deus falou a Israel, eles como povo de Deus possuem a palavra de Deus, as promessas de Deus, e perceberam como crentes, pela providência extraordinária de Deus, que havia algo extraordinário em comum no seu filho, no seu bebê.
O que vemos aqui então é que é uma cena normal em Israel, é um casal que tem um filho, mas ao mesmo tempo nós vemos aqui que este casal é crente, tudo que eles fazem aqui é movido pela fé em Deus. Então, ao ver o seu filho, ao ver aquela beleza extraordinária, esse casal crente então considerou que de fato há algo da parte de Deus e creram que Deus então iria cumprir o seu propósito através desta criança. Isso é dito, irmãos, no Novo Testamento, em Hebreus 11, 23, é dito: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. E aí o autor aos Hebreus comenta o motivo. Porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então, um casal crente creu nas promessas de Deus, não temeu um rei que era tido como Deus, Faraó. E então nós veremos nesse texto o governo de Deus, a providência de Deus, levantando Moisés, suscitando um Salvador, um tipo de Cristo, num tempo tão atribulado, tão terrível, de tanta perseguição. Nós veremos também como os planos de Deus serão cumpridos e os de Faraó frustrados. Primeiro nós já vimos pelas parteiras, que não obedeceram Faraó. E agora uma pessoa da própria casa de Faraó, uma filha, uma princesa, também será instrumento para preservar Moisés e que será usado por Deus mais à frente. Irmãos, diante disso irei caminhar por esse texto a partir do tema Moisés, profeta e tipo de Cristo. Moisés, profeta e tipo de Cristo. Em primeiro lugar, nós veremos do verso 1 a 4 que Moisés é filho de pais crentes. Isso está aí no capítulo 2, do verso 1 a 4. Moisés nasce e é escondido, e aqui nós temos os eventos relativos a essa situação, a narrativa do seu nascimento, e não há nada fora do comum, irmãos. No capítulo 2, no verso 1, veja que foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma mulher descendente de Levi, e a mulher engravidou, concebeu, deu à luz um filho, e de fato o que aparece aqui, diferente é que de fato há uma percepção, eles percebem que o menino é formoso e pela fé o escondem por 3 meses. Não há aqui na narrativa uma citação direta ao nome de Deus, algo assim, ou alguma intervenção de Deus, é algo comum, é algo rotineiro, é um casamento em Israel, Deus dá um filho a este casal, mas que eles percebem que é algo especial, porque é uma criança, um bebê belo. Então eles percebem a boa providência de Deus, uma ação providencial de Deus. Não parece ter havido uma revelação específica para eles sobre essa questão, uma comunicação direta, mas há algo diferenciado aqui. Uma criança em extremo formosa, uma beleza então que lhes chamou a atenção. E nada é aleatório para quem crê em Deus, porque Deus é soberano, Deus revelado na Escritura, tudo vem de Deus. A beleza é dom de Deus, Deus concede como um dom. E também sabemos que o povo de Deus, tendo a palavra de Deus, a revelação de Deus desde o princípio, o povo de Deus então possuía a revelação, desde após a queda, de que Deus enviaria o descendente. E todos os crentes, irmãos, todos aqueles que creram em Deus, serviram a Deus, as famílias da aliança, as mães da aliança, elas davam luz a filhos nessa esperança de que o Cristo viria a essa terra. Então o povo de Deus olhava para frente, as famílias olhavam para frente, nós já olhamos para trás, Cristo já veio. Nós olhamos para frente no sentido em que Jesus vai voltar, e nós esperamos o pleno cumprimento dessas promessas relativas à segunda vinda. Mas o povo de Deus esperava que o descendente viria, e cada mãe, cada
gravidez, cada filho se revestia então dessa esperança, dessa expectativa. E aqui o povo está cativo no Egito, debaixo de opressão. Lembre, por exemplo, que o pai de Noé, ele disse quanto a Noé: o povo de Deus esperava a vinda daquele que iria consolá-los. E quanto a Noé, o pai dele, Lameque, disse que ele seria aquele que iria consolá-los dos seus trabalhos e das fadigas das suas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então veja que havia toda essa expectativa. Também havia uma promessa de libertação do Egito dada a Abraão, em Gênesis 15. O fato, irmãos, é que esse casal da aliança, um casal crente, possui revelação de Deus, como um povo da aliança, do pacto, percebe pela providência de Deus, então crê nesta ação de Deus ao ver o seu filho, que nasce então e é belo. E então eles não temem Faraó e também não temem lançar o seu filho sobre as águas dentro de uma arca. Naquele local de morte, em que crianças eram jogadas e morriam afogadas, a sua mãe então prepara ali um cesto feito de junco e em fé coloca aquela criança no rio, que para os egípcios é vida, fertilidade, mas para os hebreus é morte, as crianças morriam ali. Então nós vemos que todas essas obras, irmãos, desses crentes aqui, Arão e Joquebede, os pais de Moisés, tudo aqui foi feito pela fé, e o autor aos Hebreus comenta isso, que foi pela fé que estes pais ocultaram o seu filho durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, e foi pela fé que eles não tiveram medo do rei do Egito, de Faraó. Ou seja, o temor de Deus, a fé, os livrou do temor de homens, que se consideram deuses, que se consideram donos do poder. O temor de Deus, irmãos, essa vocação da maternidade, da paternidade, em fé, temendo a Deus, o temor de Deus livrou estes pais do medo quanto ao futuro do seu filho. E então sua mãe pôde preparar ali aquele cesto, colocar a criança no cesto, colocar no rio, porque eram crentes, porque creram no Senhor. E nós vemos também aqui, mais uma vez, uma santa desobediência civil da parte dos pais de Moisés. Nós vimos que as parteiras desobedeceram, desobedeceram Faraó, não mataram as crianças do sexo masculino. E agora também nós vemos que o temor de Deus, a fé, as obras da fé, obras que vêm da fé, fé e obras estão unidas. A fé genuína produz obras diante de Deus, obras que são frutos dessa fé, obras da fé, digamos assim. Então nós vemos aqui que estes crentes, estes que creram nas promessas, creram no Messias, no Antigo Testamento, creram na revelação de Deus, eles, temendo a Deus e pela fé, desobedeceram a Faraó. E Deus então usa a vocação da paternidade e da maternidade para cumprir os seus grandes propósitos. Levantar o Redentor aqui, o mediador, o Salvador, aqui nesse contexto, apontando para o grande Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então veja, irmãos, percebam, algo simples, não há aqui algo comum que aconteceu, uma providência, mas veja a grande responsabilidade, a vocação da paternidade, da maternidade, a grande importância de pais crentes, debaixo da boa providência de Deus, e que o mundo hoje considera absurdo. A incredulidade, o secularismo do nosso tempo não consegue compreender estas coisas, de que há um Deus provedor, protetor, sustentador, um Deus que tudo está no seu controle, um Deus que intervém, que sustenta, que guarda, que protege a sua igreja, os seus eleitos. E por causa da sua incredulidade, então, o homem do nosso tempo,
homem e mulher em geral, fogem dessa vocação, porque não creem em Deus, na providência de Deus. Só confiam nas causas naturais, no mundo caótico, e então se revoltam contra Deus, contra esta obra de Deus. Deus então cumpre a sua vontade, os seus planos na igreja, que usa um casal simples, comum, mas crente, fiel, obediente a Deus para cumprir esse santo desígnio. Então nós vemos que Moisés nasce então na família da aliança e tem pais crentes de fato que têm fé genuína, fé verdadeira, experimental, fé que o autor aos Hebreus comenta que de fato foi pela fé que agiram como agiram, eram crentes verdadeiros, regenerados, salvos pela graça de Deus. Em segundo lugar, irmãos, nós veremos do verso 5 a 9, preservado pela providência de Deus. Nós temos aqui uma providência maravilhosa, extraordinária. Deus preserva Moisés ali no local de morte. Ele é retirado então daquele lugar de morte que era o rio. Crianças foram jogadas ali para morrer. E é descrito o modo desse livramento, desta salvação de Deus, dessa intervenção de Deus, a partir do verso 5, no contexto em que a filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Irmãos, o rio Nilo era adorado como emanação do deus Osíris, como doador da vida. Havia então uma tradição na família real de banhar-se neste rio. Então há ali a filha de Faraó com sua comitiva. E então esse fato de que havia essa prática de ir ao rio é um fato público. E Joquebede, mãe de Moisés, sabia muito bem disso, ou seja, é um banho ritual, algo que meio que programado. Então sabia-se que esse tipo de situação acontecia. E então, diante disso, a mãe de Moisés prepara uma arca para o seu filho, feita de papiro, o mesmo material ali do papiro. Os egípcios fabricavam de junco, uma planta ali do rio, e fabricavam cordas, o próprio papiro, que era o papel deles. E então a mãe de Moisés preparou então esse cesto, essa pequena arca, e Moisés foi colocado então nesta pequena arca perto de juncos, para evitar então que fosse arrastado pela correnteza do rio. E então a mãe de Moisés entrega Moisés para o rio, num ato de fé. Nada garantiria, irmãos, mesmo que dentro dessa perspectiva de que não foi ali num momento qualquer, mas ao saber que a filha de Faraó estaria ali. Mas a filha de Faraó poderia ter, ao encontrar um filho hebreu, também como filha do assassino Faraó, ter ordenado a morte daquele bebê. Nada poderia garantir. Ela entrega o seu filho em fé ao rio, mas confia, claro, em Deus e prepara Moisés, então, por essa fé, para se encontrar com a princesa egípcia. Flávio Joséfo, historiador da igreja, diz que a filha de Faraó se chamava Termutes, que significava a grande mãe, e tudo indica, ela sabia, e o texto diz que ela sabia que era hebreu, a criança, ela reconhece que era hebreu. E como é que reconhece? Porque por causa do sinal da aliança, a circuncisão, que hoje é o nosso batismo, mas ali, no contexto da antiga aliança, era o corte do prepúcio, algo que visivelmente poderia se perceber. Então, embora no futuro há uma cena em que Moisés ele não circuncida os seus filhos e o anjo de Deus quase o mata ali, e toda aquela situação, mas Moisés é circuncidado, como todo judeu, e como nós sabemos, segundo o pacto feito com Abraão. Então, ao ver o menino, a filha de Faraó sabe sim que é filho hebreu, tem o sinal do pacto. E conforme a fé de Joquebede, Deus livrou o bebê formoso. Deus operou no coração da princesa, inclinou para que então a princesa
preservasse a vida da criança, mesmo sabendo que a ordem do rei de Faraó era: tem que morrer, mate todos os filhos homens. Então veja que a mãe hebreia preparou tudo em fé, uma arca para o seu filho, pôs a irmã à beira ali do rio para acompanhar toda a cena, para garantir que a arca fosse encontrada pela princesa. Então tudo isso nós vemos aí no nosso texto. Miriam acompanha tudo. Veja, a partir do verso 6, que a princesa vai achar o cesto. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Aí veja no verso 7. Então disse sua irmã, estava ali acompanhando tudo. Disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama, e te crie a criança? E respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Tudo isso, irmãos, então é uma providência maravilhosa, extraordinária de Deus. Os pais de Moisés, sua mãe agiu pela fé. E então nós vemos Miriam acompanhando, e ao ver que a filha de Faraó abre o cesto e vê o menino, se prontifica a encontrar uma cuidadora, uma ama para a criança. E então veja o governo de Deus, a soberania de Deus, que livrou Moisés e que ainda concede Moisés ter a sua própria mãe como ama, como cuidadora. E a sua mãe vai receber um salário ainda para cuidar de Moisés. Meus irmãos, o Senhor se ri dos seus inimigos. Debaixo do nariz de Faraó, uma filha de Faraó adota Moisés, paga a própria mãe de Moisés para poder cuidar do menino até ele ficar na idade que iria agora para o palácio aprender. É algo maravilhoso, a preservação de Deus, a soberania de Deus. Se Deus salvou assim Moisés, quanto mais nós, por meio de Cristo, o Senhor. Mas nós vemos aqui então essa grande salvação. Nós vemos aqui como o Senhor ri, zomba do seu inimigo Faraó. Moisés então, ele pôde completar a base da sua formação ali junto à sua mãe. Ele pôde estar debaixo dos cuidados da sua própria mãe. Apenas quando estava crescido, então Moisés foi entregue para viver na corte egípcia, e isso revela, irmãos, sabedoria de Deus na sua providência. A providência de Deus alcança todas as coisas, todos os eventos, e a providência de Deus é sábia, infinitamente sábia, e nós vemos o poder de Deus em fazer cumprir aquilo que Ele decretou, aquilo que Ele planejou na eternidade. Deus opera usando todos os seus meios, governando os corações, num tempo mais crítico, debaixo de um faraó terrível que mandou matar todas as crianças. Deus preservou o seu instrumento para, então, no devido tempo ser usado, debaixo ali do contexto, dentro da casa, digamos assim, de Faraó. Em terceiro lugar, irmãos, no verso 10, temos então o treinamento no palácio de Faraó, ou treinado no palácio de Faraó. Verso 10 diz: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então, no final aí da nossa sessão, no verso 10, temos então, Moisés cresce, e só então agora Moisés será treinado em toda a ciência dos egípcios. Astronomia, a teologia da época, medicina, matemática, tudo que era comum nas antigas civilizações. Então veja, irmãos, que mesmo nascendo num tempo de grande tribulação, Moisés então é preservado
Deus o elevará, suscitará, levantará para ser príncipe e libertador em Israel. Ele, de fato, é o grande profeta do Antigo Testamento, muito semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo, para quem ele aponta. E nós vemos então a graça de Deus, a sua soberania. Deus governa todas as coisas, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo a nossa vida passada, quando crianças, até mesmo antes de experimentarmos uma fé genuína, Deus está no controle, irmãos, de todas estas coisas. Mas como Moisés aponta para Cristo, há várias conexões, irmãos, e a própria história da narrativa de Moisés ser um profeta, um libertador, o Êxodo aponta para o resgate do povo de Deus do cativeiro do pecado, do inferno e de Satanás. Mas nós vemos no Novo Testamento várias referências a Moisés como um tipo do Senhor Jesus Cristo e várias conexões nas narrativas, na própria história. Tal como Moisés, Jesus nasceu sob o decreto de morte também, de crianças, e foi preservado de um governante mau. Mateus 2,16. Também como Moisés, Jesus viveu no Egito, para cumprir o que o profeta disse: do Egito chamei o meu filho, Mateus 2,15. Também tal como Moisés, Jesus passou por anos de silêncio antes do seu ministério público. Moisés terá essa formação lá no palácio de Faraó, depois haverá 40 anos ainda em Midian, e então há esse tempo de silêncio, tempo de preparação para cumprir o seu ministério, para que o êxodo de fato fosse levado ao efeito. E também Jesus, ele teve esse tempo de silêncio no seu ministério. Tal como Moisés e Israel no deserto, Jesus passou 40 dias no deserto. Tal como Moisés sobe ao monte para entregar a lei, Jesus subiu ao monte. Nós temos o Sermão do Monte, onde Jesus expõe a lei e também retira todas aquelas tradições falsas dos mestres da lei e traz à luz a lei em toda a sua profundidade, como ela é, como o profeta e, de fato, o grande intérprete da lei, que é Jesus, o nosso Redentor. Agora, diferente de Moisés, Jesus é perfeito, não tem pecado, nunca falhou, nunca pecou. Cristo é o verdadeiro libertador, que nos conduz à verdadeira liberdade eterna, salvação do pecado, do inferno, não apenas uma salvação política. No caso de Moisés, embora também aponta e havia uma salvação espiritual em curso, mas é como que é uma salvação política ali de um tirano, de um governo mau, e Cristo nos salva. O seu reino não é desta terra, deste mundo, é uma salvação que transcende, que, claro, afeta a nossa vida aqui, mas é uma salvação que transcende. E é claro que Jesus transcende a Moisés, porque Jesus não tem pecado. Jesus é plenamente Deus, e nós, ao continuar a narrativa do Antigo Testamento, veremos que Moisés falhou, pecou, e todos esses mediadores, então, que pecaram, eles apontam para Cristo, geram a expectativa de que ainda viria o Redentor, e Jesus veio, o profeta que nunca falhou e deu a sua vida na cruz por nós, pecadores, e nos libertou de fato do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Também, irmãos, algumas aplicações pastorais a partir desse texto. Nós vimos aqui na exposição a fé e obras que conduz às obras, e nós vemos que, claro, havia fé nas promessas, no Evangelho, desde o Antigo Testamento. Logo após a queda, o Evangelho foi revelado, ali o proto-evangelho, em Gênesis 3,15, e Deus revelou o seu Evangelho no Antigo Testamento, e por meio das sombras e tipos, os crentes ali, as pessoas criam, de fato, no Redentor que viriam e eram salvos pela graça de Deus, e o Espírito Santo operou nos seus corações, operava ali regeneração, e haviam pessoas transformadas e obras da fé.
que é o que vemos no comentário da carta aos Hebreus sobre esse texto, que todas essas ações foram feitas pela fé. E quanto a essa fé, há um detalhe que nós devemos observar e que é um alerta para nós hoje, devemos considerar isso, que a fé não tenta a Deus, não age de modo irresponsável. Vimos que foi ato da fé, mas os pais de Moisés, a sua mãe, agiu com toda a responsabilidade humana, esconderam seu filho 3 meses, quando não foi mais possível, preparou o cesto de junco, preparou a circunstância ali, confiando em Deus, em fé, entregou o seu filho às águas e foi então salvo e resgatado. Cristo também sabia que iria morrer em nosso lugar, mas não tentou a Deus, tomou precauções enquanto não era ainda a sua hora. Nós também sabemos que vamos morrer um dia. Nós sabemos, se Cristo não voltar, iremos passar pela morte. Mas como crentes, irmãos, a fé não vai nos levar à irresponsabilidade. Nós devemos agir com prudência diante do mundo mau, do cativeiro babilônico em que vivemos, de governos maus, tiranos, diante de todas essas ideologias que estão aí, de tudo aquilo que ataca a igreja, que se opõe à família, à igreja, nós devemos, como crentes, agir pela fé sempre, não agir com incredulidade, como os ímpios que fogem das vocações do próprio Evangelho, não creem em Deus, e ao mesmo tempo agir de modo responsável, de modo prudente, no que depender de nós. Sabendo, como os pais de Moisés, que não há sorte ou acidente. Isso não anula que devemos agir de modo prudente. Não há sorte ou acidente. Tudo ali estava governado por Deus. Tudo está no controle de Deus. Jeremias diz no capítulo 10, verso 23, não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Há um governo de Deus, há uma soberania de Deus. Isso não anula a prudência, a responsabilidade, e que foi Deus que enviou aquela aflição, os 400 anos no Egito, todos aqueles eventos, não há nada aleatório. Toda essa situação da filha de Faraó, poupar Moisés, tudo ali cumpriu a vontade de Deus, tudo é dele, por meio dele e para ele. É como Paulo diz no Novo Testamento, em Romanos 11, verso 33 a 36, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Temos, irmãos, que nos submeter a esta sabedoria infinita. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Nós temos que, de fato, louvar a Deus, submeter a Ele, como Paulo retoricamente pergunta, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem diria, né? Que Moisés iria morar na casa do próprio Faraó, ao ser poupado, adotado pela filha de Faraó. Quem foi o conselheiro de Deus, né? Quem deu a Deus primeiro para que seja restituído? Tudo é de Deus, Ele está no governo absoluto de todas as coisas. Ele envia, então, tempos de aflição, tempos maus, tudo isso está na mão de Deus, o tempo de dificuldade, de cativeiro, de declínio, mas também a libertação no tempo de Deus, levantar Moisés, enviar a Cristo, levantar Jesus Cristo, tudo isso no tempo de Deus. E enquanto isso, irmãos, nossas vidas estão nas mãos de Deus. É Ele que preserva os seus santos, desde o nascimento até a morte. Tudo está nas mãos de Deus. Agir, então, a fé age de modo prudente, também submete-se à autoridade quando legítima. Mas também vimos aqui a desobediência civil, santa desobediência civil, quando a autoridade ordena que nos sujeitemos àquilo que é contrário à palavra de Deus. Quando essas autoridades se levantam contra o Senhor, nós devemos temer a Deus antes do que aos homens. E o temor de Deus, para você aprender a não temer os homens, você de fato tem que temer
ao Senhor, e é o temor do Senhor que vai te livrar do temor dos homens. É você andar pela fé, viver pela fé, ser uma pessoa obediente a Deus. Você não tem que agir, o crente, ele não é ser irresponsável, ou ser descortês, ou tratar mal as pessoas. Devemos ser pessoas que honram as autoridades, oram por elas, devemos cumprir nossos deveres quanto às autoridades, mas jamais, irmãos, ter um temor que nos leve a desobedecer a Deus e a sua vontade. Como Paulo também diz que todos devem estar sujeitos às autoridades, porque aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, mas a própria autoridade também está resistindo à ordenação de Deus quando desobedece, e nós obedecemos a Deus antes do que aos homens. E vimos também no texto a providência extraordinária. Deus suscitou um libertador debaixo do nariz de Faraó. E isso nos leva, irmãos, também a um princípio importante. Nós muitas vezes pensamos, olhamos a situação do nosso tempo, a situação da igreja, vemos então todo esse cativeiro, toda essa opressão, a igreja então sendo desprezada, não tem apoio então, muitas vezes, daqueles que deveriam então apoiar a igreja, embora há uma divisão entre igreja e Estado, mas aqueles que recebem a autoridade servem a Cristo nessa posição, e então todos deveriam apoiar a causa de Cristo. Mas há um princípio importante, irmãos, mesmo que a igreja seja desprezada e esteja num lugar de irrelevância nos tempos em que vivemos, nós não devemos desanimar, porque devemos lembrar que há uma misteriosa providência de Deus. Deus está a cumprir os seus propósitos, a sua vontade, de modo espantoso a nós, e os caminhos de Deus são inescrutáveis. Nós não podemos jamais querer saber mais do que Deus. Se Deus quer que passemos como igreja por tempos de tanto desprezo pela causa do Evangelho, tempos em que as pessoas não atendem à pregação, não vêm a uma igreja bíblica fiel para ouvir a pregação, não se humilham aos pés da cruz de Cristo, nós sabemos, irmãos, que Deus está no controle de tempos como foi o tempo de cativeiro do Egito, tempos de libertação. Deus cumpre a sua vontade e cabe a nós confiar no Senhor, olhar para Cristo. É o nosso libertador que já veio, já reina, é o nosso profeta. Tudo o que ele diz na sua palavra é fiel, tudo irá se cumprir. Todas as promessas que já se cumpriram fortalecem a nossa fé. E nós sabemos também que tudo que ainda não se cumpriu certamente será cumprido. Então, através de Moisés, nós devemos olhar para Cristo, através dessa providência para o governo de Deus, e também, irmãos, ter esperança, fé, bom ânimo em nosso tempo, temer a Deus, confiar no Senhor, ser fiel e obediente, e saber, ó Deus, que o Senhor, e saber, irmãos, que Deus, o Senhor, cumprirá todos os seus propósitos. Que o Senhor, então, nos ajude e nos abençoe. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos Te adorar por mais um dia, por ouvir a Tua palavra, que o Senhor nos permite ter acesso aos meios de graça, a uma igreja do Senhor, aqui neste lugar. Sustenta, ó Deus, a Tua causa, abençoa o Teu povo, ó Deus, aqui. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça a nossa fé, nos dá a olhar para Cristo, ó Deus, por meio da Tua palavra. Abençoa o Teu povo, ó Deus. Também pedimos, chama os Teus eleitos, liberta os Teus eleitos deste mundo caído, mal, e fortalece a Tua causa, ó Deus, aviva a Tua obra. Que o Senhor cumpra, ó Deus, os Teus propósitos de reunir os Teus santos eleitos de todas as nações. Dá-nos a Tua bênção para todo este dia, dá-nos uma semana de paz. É o que pedimos e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.